Jefté sacrificou a sua filha? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema do vídeo de hoje é um tema que tem gerado muita discussão, muita controvérsia, porém, o texto é muito claro e objetivo. As pessoas que às vezes complicam ao dar a sua interpretação fugindo do que diz as Sagradas Escrituras. Amados irmãos, o texto de hoje fala sobre um voto. Quando falamos de voto, vem-nos à mente algumas passagens, em especial Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, que diz que quando fizemos um voto a Deus temos que cumprir, e Eclesiastes capítulo 5, verso 5 diz que é melhor não votar ao Senhor, fazer um voto, do que fazer e não cumprir. Então, podemos observar que de conhecimento de todos nós que lemos as Sagradas Escrituras, que o voto é um ato de obediência a Deus. Porém, na passagem de hoje que vamos ler em Juízes capítulo 11, do 30 ao 40, podemos observar que foi um voto precipitado e um voto impensado. Vamos ler os textos para que vocês tenham uma devida compreensão. Mas antes de ler o texto, quero deixar aqui algumas observações. Em primeiro lugar, temos que ter cuidado para não fazer votos precipitados e impensados. Em segundo, Jefté ele tem uma visão equivocada de Deus e praticou uma prática terrível que era proibida pela lei mosaica. Leia depois Levíticos 18, 21, Deuteronômio 18, 10, Jeremias 7, 31 e Miqueias capítulo 6, versos 7 e 8, que você vai ver que era uma prática proibida pela lei. Então ele fez um voto impensado, um voto precipitado. Podemos observar que a palavra do Senhor ela proíbe categoricamente o assassinato de pessoas, considera o sacrifício de humano uma prática pagã e moralmente errado. Feito eu vos falei. Esse texto de Juízes, capítulo 11, que eu estou com a Bíblia aberta, peço que você abra, divida opiniões. Mas as duas mais comuns, podemos dizer que são as únicas, existem outras pessoas que falam outras coisas, mas as mais comuns, que em primeiro lugar, esse voto que Jefté fez, foi um voto que dedicou a sua filha a uma vida de virgindade perpétua, de serviço a Deus e não a sacrifício humano. Só que a segunda visão é que ele sacrificou a sua filha, como está descrito no texto de uma forma clara. Vamos ler o seu voto, está nos versos 30 e 31, que diz: Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, verso 31 de Juízes 11, vou deixar esse texto aqui no primeiro comentário fixado para você ler depois. Quem primeiro, olha, o verso 31, do capítulo 11 de Juízes. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei holocausto. Então podemos observar que o voto foi feito entre os versos 30 e 31. Nos versos 32 e 33, observamos que ele obteve a vitória almejada. Veja o que é que diz os versos 32 e 33. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este o derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Agora vamos ver os versos 34 e 35. Observamos que ele viu a sua única filha. No momento, ele teve um descontentamento, isto é, tomado de uma profunda tristeza. Veja que diz os versos 34 e 35. Vindo, pois, Jefté a Mispa, após ele ter obtido a vitória, ter feito o voto ao Senhor, a sua casa saiu-lhe a filha a seu encontro, com adufes, com danças, e era filha única. Só tinha essa filha, não tinha outra, nem outro. Não tinha ele nem outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Veja que ele foi tomado de uma profunda tristeza. Aí no verso 36, observa que a boa conduta dessa jovem, ela aceita, sem questionamentos, o que o seu pai tinha prometido a Deus. Veja que diz o verso 36. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, filhos de Amon. Aí no verso 37, ela faz um pedido ao seu pai. Veja que diz o verso 37. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá
e desça pelos montes e chore a minha virgindade e as minhas companheiras? Aí esse pedido que ela fez aqui, algumas pessoas dizem, não, ela foi, teve uma vida devotada a Deus, ao templo, mas veja só que interessante aqui, esse pedido que ela fez ao pai aqui, primeiro, porque ela sabia que não ia casar, não ia ter filhos, lamentou uma vida que ela não viveria, ou seja, aqui estava falando de futuras possibilidades. E também ela estava lamentando, com certeza, a causa do sacrifício que seu pai faria. Ela iria perder a vida. Não foi que ela fosse chorar a sua virgindade e fosse dedicada ao templo, ao celibato, podemos dizer isso. Não, não era isso não. Era sobre as suas futuras possibilidades que ela não teria. Para uma jovem Israel, casar, ter filhos era um sinal de bênção. Quando a mulher não tinha filhos, era tido como maldita. As pessoas olhavam para ela com outra visão. Então essa jovem não pôde ter uma vida cotidiana normal. Por quê? Por conta de uma atitude de seu pai, um voto impensado e um voto, podemos dizer, precipitado. Aí no verso 38, consentiu ele, ou seja, o pai Jefté. Verso 38, consentiu ele, vai, e deixou ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Agora, quando chegamos aqui no verso 39, podemos observar pelo texto sagrado que Jefté cumpriu o voto feito. Então o texto não deixa margens para dúvida, ou seja, a filha foi sacrificada. Veja que diz o verso 39. Ao fim de 2 meses, após ela ter chorado sua virgindade, ter se lamentado, diz o texto, tornou ela para seu pai. Então ela voltou para casa, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Olha, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão, daqui veio o costume em Israel. Ao verso 40, e das filhas de Israel saíram por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté. A cantar em memória da filha de Jefté. Veja que interessante aqui. Diz que ele cumpriu o voto. Qual seria o voto? No verso 30 e 31, ele fez um voto que a primeira pessoa que chegasse à sua porta, ele iria sacrificar ao Senhor se obtesse a vitória. Ele obteve a vitória, e no verso 34 diz que ele, quando vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa saiu-lhe quem? A sua filha. Ela vinha, então, ele fez o voto, lamentou, foi um voto precipitado e impensado, e no verso 39 diz que ele cumpriu. Qual seria o voto? Cumprir e sacrificar a primeira pessoa que aparecesse. Então, irmãos, esse texto aqui nos deixa muitas lições, dentre as tais, para nós tomarmos cuidado daquilo que temos prometido a Deus, tomarmos cuidado, pois as nossas atitudes e escolhas não só nos prejudicam, mas também prejudicam muitas pessoas que estão ao nosso redor. Essa jovem deixou de ter uma vida, de ter filhos, de ser uma pessoa feliz por causa de um voto precipitado e impensado do seu pai. Então, muitos acreditam que a questão de chorar a virgindade é que ela iria ter uma vida totalmente dedicada ao celibatário, mas não foi isso. O voto que o pai fez foi para sacrificar a primeira pessoa que apareceu. O texto diz que a primeira pessoa que apareceu no verso 34 foi ela, e no 39 diz que o qual lhe fez segundo o voto proferido. Qual foi o voto preferido? Queria sacrificar. Então ele cumpriu esse voto. Pode ver que ele ficou desesperado quando viu sua filha, tomado de uma profunda tristeza, mas fica aqui uma lição para vocês. Cuidado com aquilo que vocês têm prometido ao Senhor. Então sabemos aqui que Deus abomina sacrifícios humanos, sabemos que esse homem tem uma visão equivocada de Deus, pois na própria lei, então eu citei aqui Levíticos 18, 21, Deuteronômio 18, 10, Miqueias capítulo 6, versos 7 e 8, proíbe tal prática. Eu vou ler aqui só um versículo, para não tomar muito tempo, esse vídeo ficar mais longo, para você ver que Deus não compactua com essas coisas. Até anotei aqui o meu esboço para não esquecer. Está em Jeremias capítulo 7, verso 31, mais uma das referências às quais, se você ler as que eu citei, você vai ver que era uma prática totalmente abominável aos olhos de Deus. Veja, Jeremias 7,31. Edificarão os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem seus filhos e suas filhas. Aí veja a parte final do texto, que é que diz em Jeremias 7,31. O que nunca ordenei, nem passou pela mente. Ou seja, Deus, em hipótese alguma, ordenou para que a pessoa fizesse sacrifício humano para obter alguma coisa da parte dele. Ô irmãos, Deus não se deixa barganhar. Deus, diz o texto sagrado, que é um justo juiz, mas as pessoas têm uma visão equivocada de Deus, prometem coisas horríveis, abomináveis, mas saibas que iremos prestar conta de tudo aquilo que temos feito e também do que deixamos de fazer, especialmente pelo que fizemos.
é praticamente quase que igual. Aquilo que poderíamos fazer não fizemos, e aquilo que fizemos haverá uma prestação de conta. Então Jefté sacrificou sua filha, de acordo com textos de Juízes, capítulo 11, verso 39, diz que ele cumpriu o voto. Lamentavelmente, ele fez essa barbaridade. Há pessoas que interpretam de outra forma, mas o texto é claro, onde diz: ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, a qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Espero ter ajudado você. Quais são suas dúvidas, suas críticas e sugestões? Deixe aqui na barra de comentários, que será um prazer ter a sua interação aqui no canal. Um forte abraço, que Deus te abençoe.